Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Nesse vídeo eu vou abordar o tema de prismas e o tópico de planificação e área de um prisma, tá bom? Então, esse vai ser um vídeo, uma orientação da atividade 1 do caderno do aluno da segunda série do ensino médio, ao caderno volume 2, volume 4, quarto bimestre. Atividade 1 é o seguinte, ó. Para empacotamento de presentes, uma loja dispõe de dois tipos de embalagem de papelão. Uma no formato de paralelepípedo oblíquo, figura A, outra no formato de um paralelepípedo reto retângulo, figura B. Considerando os valores indicados nas figuras a seguir, calcule qual das duas formas geométricas exigirá menos papelão para ser confeccionado. Então, primeiro, eu vou fazer o procedimento completo, né, de como é que a gente faz o cálculo para a figura A, aí você repete para a figura B, tá? E daí você vai analisar qual das duas. Daí, após analisar, coloca nos comentários aí qual que você achou que utilizou menos papelão. Tá? Então, quando ele fala embalagem, considerando essa figura A aqui, vamos considerar que isso daqui é uma embalagem de um remédio. Tá? Para a gente realizar o cálculo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a planificação desse sólido daqui, tá? Desse prisma oblíquo. Então, como é que vai ser a planificação? Isso aqui é uma caixinha de remédio, eu vou abrir a caixinha de remédio, tá? E vou tornar ela plana, ela vai ficar assim, ó. Então, notem que essa caixinha de remédio eu tenho aqui, ó, a parte azul, né, o roxo, não sei. São dois retângulos. E eu tenho a parte aqui, acho que é um laranja, né? Que também são dois retângulos e são retângulos iguais ao retângulo aqui azul, tá? Então totalizam 4 retângulos iguais. O problema só utilizou cores diferentes. Na base superior e inferior aqui eu tenho um losango, tá? Um losango de lado igual a 6 e ele é oblíquo que ele tem um ângulo aqui correspondente a 120 graus, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A área do retângulo a gente já sabe fazer, já sabe como é que faz. Então vamos para a área do losango, ó. Então vou ampliar o losango aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Vou ampliar meu losango, deixar ele um pouquinho maior, para ficar melhor para compreender. As dimensões dele é 6, todos os lados do losango é igual a 6. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Embora essa diagonal aqui seja igual a 6, não indica que a altura do losango é igual a 6, tá? Porque quando eu falo de altura, eu estou mencionando isso daqui, ó. A distância da base superior com a base inferior do losango, tá? Nesse caso aqui, a altura é igual a x. Para eu determinar quanto que vale o x, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fechar esse triângulo aqui. Eu vou lembrar que esse ângulo aqui interno é de 120 graus, ó. 120 graus, que é o que está dando aqui na figura. Opa. 120 graus. Então, se esse ângulo aqui externo aqui ao triângulo é 120 graus, esse ângulo de dentro do triângulo vai ser assim, ó. 120 mais qual valor que corresponde a 180 graus. Nesse caso aqui, esse ângulo do triângulo corresponde a 60 graus. Vou colocar aqui, ó, 60. Tá bom? Então ficou assim, ó. Eu tenho aqui o ângulo, deixa eu apagar aqui o 120, só para não confundir. Eu tenho aqui o ângulo de 60 graus dentro do triângulo. Eu tenho a medida da diagonal, que é a hipotenusa do triângulo, tá? Vou colocar aqui, ó, a hipotenusa do triângulo corresponde a 6. E eu tenho aqui esse x quem é? Ele é o cateto oposto, que ele está à frente do ângulo de 60 graus. Então, ele é o cateto oposto do ângulo de 60 graus. Tá bom? Então, para eu determinar aqui qual que é a altura desse triângulo, a altura aqui do losango, eu vou ter que utilizar uma razão trigonométrica, tá? Conforme aqui eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, eu vou utilizar aqui a razão trigonométrica seno, tá? Seno de 60 graus. Então, lembrando que o seno é a mesma coisa que o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá bom? A gente determina o seno através dessa razão aqui. Então, o cateto oposto aqui no caso é o x e a hipotenusa é o 6. Beleza? E o seno de 60 graus, é assim, né? Eu tenho aqui, ó, seno de 30, 45 e 60, né? Seno. Opa. Então, aqui é 1, 2, 3, né? Todo sobre 2. Só não vai raiz no 1, né? Então, o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3
sobre 2. Tá? Então, eu vou trocar o seno de 60 graus por raiz quadrada de 3 sobre 2. Vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a x sobre 6. Tá? Agora, eu tenho aqui uma equação. Eu vou resolver a equação para determinar o valor de x. Conforme o x está dividindo 6, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6 que está aqui no denominador e vou passar ele para o outro lado aqui, ó, multiplicando a raiz quadrada de 3. Vai ficar assim, ó, 6 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Tá bom? Agora aqui eu vou fazer, eu vou pegar o 6 e vou dividir por 2. 6 dividido por 2, eu vou ter aqui 3. Tá? Então, o x vale 3 vezes raiz quadrada de 3. Eu fiz toda essa conta só para determinar aqui a altura do meu losango. Tá? Para que eu quis a altura? Deixa eu apagar aqui as informações do losango. Tá? Porque a gente viu como é que é fácil calcular a altura a altura não, a área do retângulo, né? Então notem aqui que eu tenho aqui um vértice aqui em cima, né? Se eu pegar esse vértice e projetar ele aqui para baixo, notem que eu vou ter um triângulo, da mesma forma, um triângulo amarelo igual ao triângulo branco, tá bom? Então se eu recortar aqui esse triângulo com uma tesourinha e colocar ele aqui na parte branca, eu não vou ter mais um losango, eu vou ter um retângulo, tá bom? Vai ser um retângulo da seguinte forma, ó. Vou pintar aqui. Vai ser esse retângulo aqui, ó. Então, a base do meu retângulo vai ser 6, tudo bem? 6 aqui. E a altura do meu retângulo vai ser o x, que é igual a 3 vezes raiz quadrada de 3. Agora, eu sei como é que calcular a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, né? Então, vou calcular a área desse retângulo amarelo, que é equivalente ao losango amarelo. Lá inteiro vai ficar assim, ó. Retângulo amarelo vai ser base vezes altura. A base é 6 e a altura é 3 raiz quadrada de 3, tá? Então, eu vou pegar o 6 e vou multiplicar com 3, vai dar a área do retângulo amarelo é 18 vezes a raiz quadrada de 3, tá bom? Então, eu vou considerar que a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73, tá bom? Aí, para saber o valor da área do retângulo amarelo, eu vou multiplicar 18 vezes 1,73, que eu vou ter aqui a área do retângulo amarelo como 13,84 centímetros quadrados. Tá? Então, eu descobri aqui qual que é a área desse retângulo amarelo, vou colocar o número 1 nele, que é a mesma área do losango amarelo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular qual que é a área do retângulo azul. Vou colocar aqui, ó, vai ser esse daqui, ó. 2. O retângulo azul é igual, né? Os dois são iguais, têm as mesmas medidas. Então vai ser assim, a área do retângulo vai ser base vezes altura. A base é 6 e a altura é 12. 6 vezes 12 eu tenho aqui igual a 72 centímetros quadrados. Beleza? E conforme eu tenho dois retângulos azuis aqui, e os retângulos azuis são iguais aos retângulos laranjas, considerar que todos têm a mesma medida, que vai ser aqui o item 2, tá? O item 1 foi a área do retângulo amarelo, o item 2 foi a área do retângulo azul e também do laranja. E por fim, o último passo, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área total. Então notem aqui que eu tenho aqui nessa planificação, deixa eu apagar tudo, eu tenho um total, ó, deixa eu apagar isso também. Eu tenho um total de 2 losangos, tá bom? E eu tenho um total de 2, 3, 4 retângulos. Então, para eu calcular a área total, vou fazer assim, eu vou pegar 4 vezes a área do retângulo, que é 72 centímetros quadrados, né? Então, cada retângulo tem 72 centímetros quadrados. E multipliquei por 4. Vou fazer essa conta. 4 vezes 72. E conforme eu tenho aqui dois losangos amarelos, eu vou multiplicar por 13,84. Beleza? E daí o total da área de toda essa planificação vai ser igual a 315,68 centímetros quadrados. Então essa é a primeira parte do exercício, tá? Essa primeira parte é mais difícil porque a gente tem um losango, tá? E o cálculo do losango a gente teve que calcular seno aqui e tudo. Mas na figura 2, na figura B, ele é um pouquinho mais simples, tá? Então guarde esse número aqui
E vou explicar a figura 2, aí vocês vão realizar o cálculo e colocar nos comentários qual que foi o valor que vocês encontraram. Então a figura 2 aqui eu tenho também uma caixa de papelão, tá? Caixa de papelão, se eu pegar essa caixinha de... é uma embalagem de remédio, eu vou abrir toda ela, vou planificar ela, ela vai ficar dessa forma, ó. Eu vou ter 1, 2, 3, 4 retângulos, tá? Retângulos de medidas 6 por 12, que a gente já calculou na figura A, né? Quanto que é a área de um retângulo de base 6 e altura 12. Tá? E diferente da figura anterior, na base superior aqui inferior eu tinha um losango. Mas aqui não vai ser um losango, aqui vai ser um quadrado. E a área de quadrado a gente sabe como é que calcula. Tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a área dos quadrados e daí você vai somar todas essas 6 áreas. Ó. E você vai ver quanto que dá e você vai comparar com o resultado do paralelepípedo anterior. Tá? Daí você vai responder a pergunta. Ó. Qual que é a pergunta? Ele quer saber qual dos dois exige menos papelão para ser confeccionado. Beleza? Bem, espero que tenha sido claro. Você tenha entendido aí. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!